Existe no meio evangélico cristão uma certa hermenêutica do ouvir dizer. São pessoas que se deixam levar pelo conjunto de informações dos seus grupos sem nenhuma observação a respeito das Escrituras. E quando de fato as Escrituras apontam para um outro significado, às vezes completamente oposto ao que a hermenêutica do ouvir dizer leva. E esse é o texto que é muito falado entre a gente, que é o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, esse texto, ele se encontra em João 10:10, e na verdade o texto diz lá que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E hoje nós vamos ter um tempo para conseguir identificar quem é o ladrão. Então, eu espero que todos nós, ao final desse tempo, tenhamos abandonado um pouco a hermenêutica do ouvir dizer, ver os detalhes que são importantes para que nós possamos chegar a uma conclusão de fato por nossa observação e não pelo ouvir dizer. O texto, ele nos diz assim que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É muito comum se afirmar que esse ladrão é Satanás. E a gente vai verificar, de fato, os textos e os subsídios hermenêuticos para nos certificarmos se esse ladrão é Satanás ou se esse ladrão é um outro personagem ou se esse ladrão é apenas o ladrão mesmo. O contexto que essa frase se encontra é uma parábola. Nós vimos que é o verso 10 e no verso 6 e 7 ele diz que Jesus disse-lhe esta parábola. Ele está se referindo a João 10, do 1 ao 5. E como eles não entenderam no verso 6, no verso 7, eles tornou Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então a ideia é que ele continua falando sobre a parábola que todos nós sabemos, que Jesus não é uma porta. Então, a perícope da parábola, os versículos que fazem parte dessa parábola, é de João 10, 1 até o 14. Mas nós precisamos, para que a gente entenda as parábolas de Jesus Cristo, eu estou falando sobre parábolas, mas para que a gente entenda Jesus Cristo, existe um fundamento que nós não podemos abrir mão. Nós, de fato, precisamos sempre recorrer a Ele. É isto. Jesus Cristo, quando Ele está indo para Jerusalém, sua última ida a Jerusalém, ainda na sua carne, ele diz que era preciso que ele fosse a Jerusalém, porque lá ele cumpriria tudo que foi escrito pelos profetas. Essa referência é Lucas 18:31. E depois, Jesus já ressurreto, ele diz que convinha que se cumprisse tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, qualquer entendimento de Jesus Cristo, em particular das parábolas, a gente precisa ter de contraponto o cumprimento de profecias. Nunca nós podemos verificar Jesus Cristo separado de todas as profecias que foram relacionadas a ele no Velho Testamento. Então, o nosso pano de fundo para que a gente entenda essa parábola que Jesus Cristo fala a respeito do ladrão é Ezequiel 34. Eu vou ler, ela é bem mais ampla, eu vou ler algumas partes dela para a gente entender o que as pessoas que estavam diante de Jesus tinham também como pano de fundo, para que nós tenhamos o entendimento semelhante àquelas pessoas e para que nós tenhamos a compreensão do propósito de Jesus Cristo em estabelecer aquela parábola. Em Ezequiel 34, do 7 em diante, ele vai alertar os pastores. Na verdade, esses pastores é uma alegoria para o pastor que cuida de ovelha, mas ele está se referindo a um cuidado
das ovelhas como cuidado pela nação de Israel. Ele diz que está tendo aquelas pessoas que eram responsáveis de conduzir Israel, elas estavam negligenciando. Então ele faz uma advertência aos pastores. Entendamos que, mesmo que sejam pastores literais, ele está falando a respeito de uma alegoria das pessoas que eram responsáveis de conduzir Israel nos caminhos do Senhor. E ele diz que essas pessoas, esses pastores, estavam muito mais preocupados com si mesmos do que com a nação de Israel. Depois, ainda nesse texto, ele vai dizer que ele mesmo iria procurar as ovelhas dele, as minhas ovelhas. E ele diz que levaria essas ovelhas para apacentarem essas ovelhas. E diz que essas ovelhas, elas seriam apacentadas nos montes, nos pastos de Israel. E ele conclui dizendo assim: eu mesmo, Deus está falando, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Ele está falando sobre a nação de Israel e dizendo que a nação de Israel, neste significado, seriam as ovelhas. E, novamente, ele vai fazer uma alusão onde ele ele não confunde, onde ele dá duplo significado para ovelhas e pastores. Ele advertiu os pastores anteriormente que eles não estavam cuidando de Israel. E depois ele diz que em Israel havia ovelhas e ovelhas. E as ovelhas mais fortes, que eram, no contexto anterior, os pastores, ele diz que elas não estavam cuidando, eles pegavam as fracas e eles estavam, diz o texto, empurrando, e dizendo também que estavam ferindo-a com os chifres, para que elas se espalhassem entre as nações. É uma alusão bem específica a respeito de Israel. E ele faz uma promessa. Ele diz: olha, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais a estas pessoas, e eu julgarei ovelhas e ovelhas. E diz que ele iria levantar, ele iria suscitar um só pastor, e ele apacentaria as ovelhas. E disse que esse pastor, ele seria um servo de Davi. Ezequiel, Davi já morreu há muitos anos. Então ele está dizendo que um descendente de Davi faria isso. E diz que esse descendente de Davi serviria de pastor. Então, este é o pano de fundo do nosso texto, da nossa parábola, que fala a respeito dos textos que a gente está tratando a respeito de o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que é muito comum as pessoas dizerem Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, vamos ao texto. No conteúdo dessa parábola, a gente verifica que o tema central é o pastor e as ovelhas, que a gente tem aí, eu listei. Versículo 1 fala de ovelha, pastor 2 fala de pastor de ovelhas, versículo 3 fala do nome das ovelhas, o 4, sois ovelhas, o 7, eu sou a porta das ovelhas, as ovelhas não ouviram. Então, todo o texto está falando a respeito de pastor, ovelhas, mas ele fala também no ladrão, estranho e mercenário. Então, o que se espera dessa parábola? Que ensino ela deve trazer? A identidade do pastor, as ovelhas e as ameaças às ovelhas. Porque isso vem lá de Ezequiel. A advertência aos falsos pastores e a advertência às ovelhas, que faziam com que as ovelhas mais fracas se corrompessem e elas fossem dominadas pelo mundo. Então, isso ficando claro, a gente vai para o texto que dá base para que as pessoas afirmem que o ladrão ele é Satanás. Diz o texto:
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Há um contraste entre o ladrão e o Senhor. O ladrão, e Jesus Cristo diz, e eu vim. Se nós formos verificar, no versículo 9, ele diz, eu sou a porta. E no versículo 1, ele diz que o ladrão é que entra não pela porta. Então, a parábola ela vai iniciar com um contraste entre o pastor e entre o ladrão. Vamos, então, voltar para o início, que a gente vai ter uma compreensão mais adequada. Essa questão aqui é importante para a gente entender. Quando ele fala que o ladrão não vem e eu vim para que tenham vida, Jesus Cristo não se reporta a um Jesus Cristo pré-encarnado. Se está dizendo eu vim, ele está falando a respeito da vinda do Messias. Ele está falando a respeito do Messias que está na história. Obrigatoriamente, logicamente, hermeneuticamente, o que se deve tentar buscar é que o ladrão também é alguém que faz parte da história, para que ele tenha um ponto de conflito com o Messias, é preciso que ele faça parte da história. Então, nós chegamos aqui e a gente já viu que no versículo 10, o ladrão precisa ser histórico porque o Messias, quando ele diz eu vim, é um Messias histórico. E no versículo 1 do capítulo 10 de João, diz que o ladrão e o pastor das ovelhas. E ele mostra que o que diferencia o ladrão do pastor das ovelhas é o acesso que eles têm às ovelhas. Porque diz que o ladrão, ele não entra pela porta. Ele vai vir por outro caminho. Ele diz que ele entra pela porta do curral das ovelhas. Então, Jesus Cristo começa a parábola falando que o que diferencia o pastor do ladrão é o acesso às ovelhas, porque um entra pela porta e o outro não. Vamos ter em mente Ezequiel 34, que nós já vimos. E no versículo 3, diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Isso aqui é o pastor que está falando. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Então, o pastor, ele anuncia um chamamento dessas ovelhas. E diz que quando ele vai adiante delas, elas seguem porque conhecem a sua voz. Então, o instrumento de busca do pastor pelas ovelhas é o anúncio, é a voz do pastor. Não há nenhuma outra sugestão aqui que a gente possa sugerir que não seja que o pastor chama. Então, esse chamado, o reconhecimento das ovelhas, que faz com que essas ovelhas sejam tiradas e sigam o pastor. Então, o pastor se diferencia do ladrão, porque o ladrão ele entra por um outro caminho e não pela porta. E o pastor ele chama as ovelhas pelo nome delas, elas reconhecem a voz do pastor e eles as tira de onde elas estavam e ele vai conduzi-las. E no versículo 5, ele diz assim, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. Então, existe agora, o primeiro foi o ladrão, que ele tinha acesso às ovelhas por um outro local, que não que o pastor acessava, e agora tem o estranho, que ele tem uma outra voz, o mesmo discurso, porque ele vai às ovelhas, ele fala às ovelhas, mas as ovelhas não seguem. Então, ladrão, estranho, e agora ele diz que, olha, esse estranho vai chamar, mas elas não o seguirão. E no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, olha, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores.
ele vai resgatar o ladrão do versículo 1. E aqui começa a gente a entender que ele diz que todos, mais de um. Então não pode ser Satanás, porque vieram antes deles e ele diz que são mais de um, todos. E diz que vieram antes. Então, estes ladrões, Jesus Cristo se reporta a ele como personagens históricos. E nenhuma alusão, nem uma sugestão de que sejam seres angelicais. E diz que as ovelhas não os ouviram. Então, ele diz que todos os ladrões que vieram antes, ladrões salteadores, as ovelhas não os ouviram. Então, os ladrões que vieram antes, eles fizeram a mesma estratégia do estranho e a mesma estratégia do pastor. Eles tentaram anunciar alguma coisa que as ovelhas no pastor os ouviu e as ovelhas aqui não ouvem. Então, as ovelhas não ouviram, a ideia é que essas pessoas tentaram ser o pastor e não foram. É muito mais a ideia de falsos messias que vieram antes de Cristo. Isso está de acordo tanto com Ezequiel, quanto está de acordo com Atos, capítulo 5. Aí está 55, mas capítulo 5. Quando as pessoas vão questionar se Jesus Cristo era de fato ou não vindo de Deus, eles, olha, já levantou-se Teudas, já levantou-se Bar Jesus, e essas pessoas morreram e tudo se acabou. Eles se deram como Messias e não prosperaram. Então, Jesus Cristo está dizendo que os que vieram antes dele, que são reportados em Atos 5, eles tentaram anunciar quem eles eram como falsos Messias e que eles fracassaram, porque as ovelhas não ouviram. E a gente chega no nosso 10, o ladrão. Ele está dizendo que o ladrão não vem para roubar, matar e destruir. E eu vim. Então, este ladrão, se nós pegarmos, o versículo 1 fala do ladrão. Se nós pegarmos o estranho, se nós pegarmos, vamos pegar depois, o mercenário, ele está falando de pessoas que se passaram por Jesus e de forma alguma está falando de Satanás. Ele diz que a missão do ladrão, finalidade do ladrão, que ele conseguiu fazer mesmo foi produzir morte. Mas Jesus Cristo veio, eu vim, e ele veio para que tenham vida. Então, Jesus Cristo está dizendo que há uma ruptura entre todos os messias que vieram antes dele, os falsos messias, e ele agora dizendo que ele é aquele que Deus prometeu, da descendência de Davi. Não cabe aqui a gente ir em busca de que Jesus Cristo é o descendente de Davi, porque tem muitas outras passagens. Então, no versículo 11, ele volta e diz: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele está falando, ele está antecipando a autenticidade messiânica dele. Quando Ezequiel prometeu que viria pela descendência de Davi um pastor que conduziria, ele está dizendo aquele que conduziria. Mas Jesus Cristo aqui, ele está antecipando o que Isaías falou sobre que ele seria levado, seria como uma ovelha muda. Né? Então, Isaías 53. E ele declara que ele fará isso, é o cuidado que ele tem com as suas ovelhas. E no verso 12 e 13, ele coloca mais, que ele está fazendo um contraste com o texto anterior. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele diz, mais um mercenário, ele diz o que não é pastor. Claramente ele está dizendo que o mercenário também não é pastor. Ele diz de quem não são as ovelhas. Jesus Cristo está trazendo, então, ele trouxe o ladrão, o estranho e agora o mercenário. Todos três relacionados
o ministério messiânico dele, ao Messias dele. Então, nós podemos concluir que essa parábola, Jesus está dizendo que é o bom pastor. Ele não diz que é da linhagem de Davi nesta parábola, mas ele está afirmando que ele é a promessa que Deus fez para Israel, daquele que seria o Messias de Israel, que conduziria Israel. E ainda nesse texto ele vai dizer que será um só rebanho, tem outras ovelhas que não deixam aprisco, que importa conduzi-las para fora, será um só rebanho. Então, Jesus Cristo diz: eu sou o Messias, o pastor prometido pelo Senhor, que é da família de Davi. Ladrão, mercenário e estranho não são, de fato, personagens, um único personagem, mas são personagens da história, são características das pessoas que vieram antes dele. Ele não tem nenhum sentido que essas pessoas não sejam os falsos pastores e as falsas ovelhas que Deus falou em Ezequiel 34. E qualquer alusão a Satanás ou uma criatura angelical é completamente fora e desconexa da mensagem do texto e das Escrituras. Só se chega a falar, afirmar que esse ladrão aí é Satanás pela hermenêutica do ouvir dizer, o que é uma pena e que eu acho, inclusive, que oculta os pastores hoje em dia, que são os pastores da apostasia.